Aqui tem outra fase. Quando os peixes crescem bastante nos aquários, que já vimos antes, temos que dividi-los, pois, quanto maior a densidade, menor o crescimento. Então, são colocados em um aquário maior, onde a água é totalmente normal. Por exemplo, este tamanho de peixe tem uns 4 meses. Agora, é claro que depende da quantidade de comida e qualidade de comida. Minha experiência é, se alguém trata os peixes somente para fazê-los crescer super rápido, enchendo eles com comida e muita proteína, os peixes não são muito resistentes. Crescem rápido, e normalmente o trato digestivo e, sobretudo, o fígado e o hepatopâncreas que eles têm estão embuchados pela alta quantidade de nutrientes que tem que processar e que é muito difícil para este peixe, pois não é normal da natureza. Na natureza, a comida é relativamente pobre. Eles crescem ao tempo deles, um pouco mais de tempo. E é aí que está a diferença de qualidade com os outros criadores. Por isso, para os meus clientes que estou fazendo mercado na Espanha, eu sempre prefiro os cardinais ou neons desta criação, porque eu conheço e sei que são muito mais resistentes que os outros. E essa preocupação desta planta aqui dentro não é necessário, mas está aí por quê? Necessário não é. Primeiro, é bonito para os peixes. Segundo, o criador, o peixe, se sente melhor. Eu posso dizer pela minha experiência que um aquário com planta, melhor ainda quando está dentro de um vaso com areia, é muito mais estável. Funciona como um filtro de água, mantendo tudo muito mais estável. Às vezes, por causa da comida ou qualquer motivo em um aquário normal, o pH sobe muito ou sobe a amônia. Aqui tem bactérias suficientes, as boas, as normais de processo da água, que estão processando todos os dejetos, a respiração e o metabolismo dos peixes perfeitamente. Eu sempre recomendo ter alguma plantinha no aquário. E aqui, nesses de 4 meses, eu vejo que ainda são os caracóis que estão aqui. Mas depois, com eles um pouco maiores, tem um outro peixe convivendo junto. Como é que funciona isso? Abaixo tem outro animal que vem do seu país, da Amazônia, que são os cascudos. Neste caso, a espécie é o Ancistrus dolichopterus, e ali temos albinos. As modificações, as mutações que saíram do aquário são numerosas, e estes peixes não estão com os pequenos porque poderiam comê-los. Mas ele limpa perfeitamente o fundo, e fora isso se reproduz nas instalações pequenas que se vê aqui abaixo, que são os tubos de instalação, que servem perfeitamente para os ancestros como tocas para desovar. Esse é o outro fator positivo, pois se vende muito bem. Esse é o famoso limpa-algas. No Brasil chamamos de limpa-vidros. O que é isto albino? Então fala um pouco para nós sobre esse peixe. Albinismo é uma mutação muito comum. Mas os peixes albinos, assim, dourados, são muito chamativos para os predadores. Por isso, na natureza, sobrevivem poucos. Mas, claro, em um aquário, quando há um peixe que é diferente e alguém os começa a criar porque é outro peixe diferente para o mercado, geralmente é muito desejado e se vende muito bem. Ok, daqui a pouco voltaremos então com mais informação sobre a criação de neon. Bom, depois desta aula então de reprodução, vamos ver como é que os peixes são transportados, como é que eles saem dos aquários definitivos, com que idade isso acontece e como que são embalados para serem levados e transportados. Pedro, com que idade eles podem sair já para ser entregues ao mercado? Veja, depende do tamanho que o cliente pede. Eu sempre recomendo para eles. O tamanho mínimo é de 2,5 centímetros, porque o peixe já é maduro e já está mais forte para o transporte para um criador. E claro que todo este processo que vimos tem um fim. É um negócio. É o que o criador faz, vive disto.
Então o processo final é capturar e vender. Isso é muito importante. E todo este processo, destes 5 ou 6 meses que vêm aqui, podem se perder se não fizerem direito. Se perde 5, 6 meses de trabalho em alguns segundos quando se começa a preparar para o transporte. Vamos assistir como é que isso é feito. Os neons mais maduros do que estão na natureza, eu repito sempre, é um peixe sensível para manejar, para transportar e bem sensível. Por isso, temos esta bolsa para transporte que este criador utiliza. É uma bolsinha assim, que se enche com água e o resto é oxigênio. Em uma bolsa assim, se coloca 50 animais e assim podem viajar sem problemas de 2 até 3 dias. Mas é claro, se no transporte não acontecer nada de ruim, como não subir muito a temperatura, não baixar muito a temperatura. Por isso se usam as caixas, como no Brasil, as caixas com material isolante, que tudo ficará bem. E qual a temperatura, já que a gente não falou sobre isso? O neon não é um animal que gosta de temperatura muito alta. Para transportar, se utiliza entre 23 ou 24 graus. Ok, vamos assistir então como se faz. O mais importante é como tirar os animais daqui e colocar aqui. Se alguém não faz com uma rede clássica de peixe, se ele está contando como moedas, pode ter certeza que não vão sobreviver muitos. Então, os animais são pegos com uma rede grande e deixando mais ou menos assim de água. Então, é muito pouco. E aqui pega uma quantidade que você pode contar, passando com água, nunca tocando neles, para não danificar as mucosas, a capa protetora que os peixes têm, e coloca na bolsa, contando. Quando se tem 50, sempre vai ter 1 ou 2 a mais, como uma reserva. Se fecha com oxigênio, se marca o que é normalmente um código, e a quantidade. E assim, depois, levam eles para o exportador, que estão, neste caso, preparados para o pedido a hora que eles quiserem. Assim, não precisamos reembalar, trocar a água, o que é muito importante, e não tocar nos peixes. E assim, direto daqui, vão para a loja ou atacadista e comprou do exportador. Ok, muito obrigado. Ficamos agora com um clipe sobre toda essa produção. O programa Animal de hoje encerra por aqui com a promessa de que semana que vem tem mais.